Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando a respeito de pintos de corte. A gente sabe que por causa da alta dos preços da carne bovina e da carne suína, a carne de frango e os ovos, né, as proteínas que vêm do frango, acabaram sendo aí a preferência do brasileiro, né? Então a gente vai agora conversar com o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da APINCO, a Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte, para trazer para a gente como que foi esse contexto dos alojamentos no final do ano passado e o que a gente está vendo agora nesse começo de 2021. Seja muito bem-vindo aqui conosco, José Paulo. Olá, Letícia, olá a todos que nos acompanham. Estamos aí começando um novo ano e desejamos um ano saudável para todos que nos ouvem aí, tá bom? Amém. José Paulo, como que foi o encerramento, né, do ano de 2020? Vamos começar a contar com os alojamentos prévios às festas de fim de ano, né? Aqueles pintinhos que foram alojados para estarem aptos, para estarem já com a ave, né, formada para ser abatida para as festas de fim de ano. Letícia e todos que nos ouvem, o alojamento realmente destinado aos frangos que seriam abatidos nas festas realmente foi um recorde ano passado, foram surpreendentes. Não surpreendente no sentido de que não se esperava que rompêssemos a barreira dos 600 milhões de pintos. E no Brasil rompeu. Foi a primeira vez na história em que, segundo os novos dados recolhidos junto aos associados da PINCO, que são mais de 122 incubatórios espalhados por todo o país, nós atingimos uma marca já que ultrapassou os 600 milhões de pintos com uma certa folga. Então, assim, a oferta de frango foi abundante no final de ano, e frente ao preço da carne bovina e a carne suína, realmente o brasileiro esse final de ano comeu muito frango, viu? E muito ovo também. E José Paulo, então a gente atingiu aí, como você contava para mim um pouquinho antes da gente entrar aqui no ao vivo, outubro foram em torno de 630 mil pintinhos alojados, correto? Milhões de pintinhos. Milhões, exatamente. 630 milhões. Isso aí teve, o abate ele foi feito no final do ano, né, antes das festas de fim de ano. O mercado brasileiro ele deu conta de absorver esse produto ou não? Houve um excesso de produto no mercado e aí isso fez com que baixassem os preços do frango? Deu conta. E a preços que, se não os esperados, eu acho que assim, todos que trabalham com a avicultura de corte não tem do que se queixar, no sentido de que perante uma oferta tão grande de frango, haviam analistas que julgavam que o preço da carne de frango cairia mais do que de fato caiu. Não foram remuneradores, principalmente em função dos altos custos da ração. Tradução de ração, todo mundo sabe, é milho e soja. Né? Certo. E José Paulo, então a gente aí saiu de um mês de outubro com um recorde, né, de 630 milhões de pintinhos alojados e aí passando para o mês de novembro, como que ficou esse cenário? Houve um declínio com relação a outubro, houve um declínio bem sensível. Nossos números indicam algum número em torno de 550 milhões, ou seja, de 630 milhões de pintos em outubro para 550 milhões de pintos em novembro. Vamos convir, né? É muito pintinho, né, que foi alojado a menos. Tendo ainda em vista que assim, os pintinhos que foram alojados até o dia 5 de novembro, 8, 10 de novembro, ainda puderam ser abatidos nesse período das festas. Uhum. E aí, então, como que a gente pode considerar o fechamento do ano de 2020 na questão de alojamentos, né? A gente tem já uma prévia, um número que a gente consiga trazer aqui para a nossa audiência?
Sim, em números bem generalizados. Em 2019, nós alojamos, em média, vamos por mês, é mais fácil a gente gravar, né? Por mês, alojamos alguma coisa de 490 milhões de pintos em 2019 e passamos por um alojamento de 515 milhões de pintos em 2020. E com uma tendência, baseando-se nas matrizes que estão alojadas, de se manter esse número aí relativamente um número alto, sabe? E aí agora para esse ano de 2021, para esse começo, essa primeira quinzena, como que está a demanda e a oferta de pintinhos de corte? Como que está esse mercado, José Paulo? Demanda de pintinho, de ovos férteis e pintinhos continua bastante aquecida, continua muito justa, é o que nos indica que os alojamentos vão continuar em níveis, patamares razoavelmente altos. E aqui eu gostaria de ressaltar, uma vez mais, conforme nas outras ocasiões que nós falamos, os nossos números aqui da Pinco, que, como falei, nós temos uma abrangência nacional muito grande, e os números da BPA, que é uma associação gigantesca, maior que a nossa, inclusive, de aves suínos, esses números são um pouco discrepantes sempre. Sempre há uma diferença de 5%, 6% de alojamento a maior para os nossos levantamentos. Mas o que importa é a tendência. E realmente a tendência é dos alojamentos continuarem altos, a despeito do milho voltar a ter subido. O milho bateu em 85, final do ano, 84, 85, caiu um pouquinho, e agora já estamos falando de milho a 86, 87, farelo de soja também já beirando novamente os R$ 3.000 a tonelada. Então é um cenário realmente intrigante, viu? Isso é exatamente o que eu ia te perguntar, José Paulo. A gente vê os preços do frango dando uma pequena cedida, né, nesse começo de ano. A gente sabe que o início de ano é um pouquinho mais complicado, né? A população está mais descapitalizada, isso aí para todas, né, as mercadorias aí que a gente vê o consumo dar uma baixada tradicionalmente no começo do ano, mas com esses números de alojamento tão altos, né, e essa tendência deles continuarem aí em patamares elevados, os custos de produção alto, que matemática é essa, né? Como que o avicultor de postura ou o avicultor de corte vai fazer para ter uma margem de lucro, sendo que esse preço está tendo uma certa queda, a gente vai ter uma oferta grande de produto e o custo de produção está lá em cima. Você lembrou bem, Letícia, principalmente o pessoal da postura comercial está passando hoje por uma situação difícil. O pessoal da postura comercial tiveram anos dourados, digamos assim, há 2 anos atrás, mas hoje eles estão realmente numa situação de muito aperto, em função dos custos que nós acabamos de falar, né? Galinha que bota ovo, frango que produz carne, matriz que produz o feto, suíno, todos partem dos mesmos insumos, né? Milho e soja, basicamente. Então, acho que uma das contas que as grandes empresas principalmente fazem é assim: eu vou perder um pouquinho, o meu custo vai estar alto, mas eu com produção lá em cima, eu diluo todo o meu custo fixo para aumentar 20% na minha produção. Eu preciso admitir só 5% a mais de funcionários. Para aumentar 20% do abate, eu preciso aumentar só 5 ou 10% no meu consumo de energia elétrica. E os caminhões que saíam só com 80% carregados, hoje saem todos 100% carregados, o que abaixa o custo unitário do quilo. Mas realmente um cálculo de ponto de equilíbrio que cada um tem que fazer segundo a sua estrutura de produção e de comercialização, né? Mas, de uma forma geral, a gente pode subentender que a margem vai ficar apertada, porque a gente não vê, com todos os analistas que a gente conversa aqui no Notícias Agrícolas, a gente não vê sinalização de que o preço do milho e do farelo da soja deva ceder num espaço de tempo, aí pelo menos nesse primeiro trimestre, né?
Também eu tenho conversado com alguns analistas e alguns empreendedores que a gente tem contato, e nossos associados também aqui da Pinco. E realmente, do ponto de vista de custo, ninguém está vendo uma perspectiva de baixa dos insumos, né? Enfim, volto a falar, é intrigante do ponto de vista que se você também abaixar muito a tua produção, os outros custos te comem por uma perna, sabe? É difícil, uma situação que não saberia indicar qual que é a melhor atitude, sinceramente. E nesse momento, né, a gente não dá para saber muito como indicar um caminho, que a gente está nesse momento de pandemia, volta às aulas, não volta às aulas, a gente sabe que também as escolas consomem, né, muito frango, muito ovo, rede hoteleira, né, então, assim, como que vai ficar essa situação? Tem essa incerteza no ar, José Paulo. O que a gente pode esperar, pelo menos para esse mês de janeiro? A gente já tem alguma expectativa de como esse mercado deva se desenhar? Letícia, como nós falamos um pouco na prévia antes da gente entrar no ar, que a única certeza que hoje eu acho que quase todo mundo tem é que nós não temos certeza de nada do que vai acontecer num curto, médio prazo, porque o mundo está de cabeça para baixo, em muitos sentidos, né? Ideológicos, políticos, etc. E a economia é severa, né? A economia é severa. Está sobrando dinheiro no mundo, olha que paradoxo, né? E aí... Contradição, está sobrando dinheiro no mundo, o Brasil está barato, o pessoal vem comprar o Brasil de modo figurativo, obviamente, por exemplo, a bolsa, com o dólar no preço que está barato, então o pessoal vem para cá, o pessoal daqui de dentro também, com a Selic da maneira que está, com o juros lá embaixo, deixa o dinheiro no banco, se você for contabilizar a inflação, o juro está negativo praticamente hoje. Então, são movimentos assim econômicos e geopolíticos que incríveis, é difícil a gente... Agora, Letícia, e quem está nos ouvindo, nós temos que acreditar na produção. Nós estamos alimentando esse povo com proteína barata, né? Um pouco de prejuízo, um pouco de lucro, mas eu acho que nós, do agronegócio, e tanto da parte de proteína, a parte animal, a parte aqui de onde eu moro, aqui em Olambra, das flores, que tiveram um baque terrível, flores e plantas, citros, tá? Nós temos que acreditar na produção. Não existe vida sem produção, não existe vida com um lockdown infinito. Uhum. Isso eu acho que seria um recado que eu gostaria de dizer. Gente, não adianta. Não adianta. Temos que produzir. Se não produzir, a gente não vai sair do lodo, não vai sair do brejo. E, José Paulo, só para a gente, né, encerrar aqui e fechar esse bate-papo, você disse que agora, né, nesse começo de ano, pelo menos a gente vê uma tendência de números ainda elevados para os alojamentos. O mercado interno e o mercado externo vão dar conta dessa produção? Qual que é a expectativa? A gente viu a primeira semana do mês de janeiro, as exportações de frango dando uma acelerada bem significativa em relação à última semana de dezembro, em relação a janeiro do ano passado também. A gente vê o mercado interno aqui também demandando bastante produto justamente por ser a proteína mais barata. Mas o que a gente pode esperar? Que os que estão sendo alojados agora, os pintinhos, eles vão ser abatidos lá para o final de fevereiro, começo de março, correto? Correto. Foi bem lembrado, até nós não tocamos na questão da exportação. E olha, isso é realmente interessante, porque a exportação, o ano de 2020, perante o ano de 2019, Letícia e a todos que estão ouvindo, e talvez tenha alguns colegas nossos da avicultura ouvindo, a exportação esse ano patinou, né? A exportação ficou no 0 a 0. Vamos falar de 350 mil toneladas, 350 mil toneladas. Então, todo esse aumento de produção de 5%, que nós estamos falando de 300 milhões de pintos a mais no ano,
foi tudo absorvido aqui dentro. Foi tudo absorvido aqui dentro. Então, eu não sei quem poderia nos esclarecer um pouco, talvez seja o Ricardo Santin, com quem vocês também sempre conversam, né? Mas eu não sei, a exportação patinou. O que salvou a lavoura em termos de consumir toda a produção foi o mercado interno, em função dos altos preços da carne bovina e suína e preço muito em conta, né, do frango. E a gente deve continuar vendo isso, pelo menos agora para esse começo de ano, na sua visão aí, no seu entendimento, né, que está há muitos anos aí nesse mercado? A gente eu acho que temos que andar aí com freio, não freio de mão puxado, como eu volto a falar, a gente tem que produzir e tal, mas começo de ano a gente já sabe, IPVA, IPTU, muitos gastos, então eu acho que a gente tem que trabalhar com bastante pé no chão, sem querer voar muito alto, sabe? Vamos preservar o nosso negócio, e esperando que dias melhores virão, e eles virão. Você pode ter certeza, né? Nós podemos ter certeza que dias melhores virão, né? Se Deus quiser, José Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Você é sempre muito bem-vindo. Agradeço a toda disposição aí, tá bom? Um bom 2001 ainda, todos que estão nos ouvindo, com muita saúde principalmente. Até logo. Até. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Estivemos aqui, portanto, com o José Paulo Meirelles Cortes, que é presidente da APINCO, a Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte, trazendo para nós, então, como que foi o encerramento do ano de 2020, né? A APINCO ainda trabalha num número prévio, né? Ainda não tem o fechamento total, mas o ano de 2020, segundo José Paulo, ainda que nessa prévia, houve um recorde nos alojamentos de pintinhos de corte, chegando a 6 bilhões e 200 milhões de aves alojadas, então uma média aí de 515 milhões de aves alojadas por mês. No mês de outubro desse ano, houve um pico, que também foi recorde histórico de alojamento, do ano de 2020. O mês de outubro teve um alojamento em torno de 630 milhões de aves, então, portanto, um recorde. Essas aves foram abatidas para o final de ano, para as festividades de final de ano, e, de acordo com o José Paulo, esse produto ele foi absorvido pelo mercado, apesar de ter havido uma produção muito grande, né, de carne de frango. Houve sim um bom escoamento aqui no mercado, segundo ele, o preço do frango houve uma leve retração, né, no final de dezembro para o começo agora de janeiro, mas não foi tão intenso como era previsto, dado a esse excesso de produção. E, de acordo com ele, no começo desse ano, os patamares dos alojamentos devem sim continuar altos. Sobre as exportações, segundo o José Paulo, a gente deve aí ver mais ou menos um mesmo ritmo, né, do que a gente tem visto ao longo dos anos, e o que salvou a lavoura, entre aspas, segundo ele, no ano de 2020 foi justamente o consumo interno, que ele também pontua que deve continuar acelerado nesse ano, já que a carne de frango é a proteína animal mais barata frente à carne suína e à bovina. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas. Não sai daí.